Oi, eu sou a Júlia Coronato e esse é o The Look, o novo podcast do Estilo The Look, onde a gente vai mostrar um olhar por dentro da indústria da moda, uma perspectiva de passado, presente e futuro, e de quebra receber nomes incríveis e super relevantes do mercado de moda nacional. Hoje estamos com ela, eu tive que escrever aqui o seu currículo, porque ele é extenso. Uma das jornalistas mais influentes da moda nacional, já foi editora-chefe da Vogue Brasil, já foi CEO de edições da Condé Nast, é fundadora do Hub Criativo Nordeste e foi eleita uma das 500 pessoas mais influentes da moda internacional pelo Business of Fashion. Daniela Falcão, muito obrigada por receber a gente. Estamos super animados de te ter aqui e falar um pouco sobre a moda nacional. Não, é um prazer. Eu gosto muito do estilo The Look, então acho que vocês vêm fazendo um trabalho muito revolucionário, até na comunicação de moda, então é uma alegria estar aqui. Que bom, uma honra ouvir isso. Dani, para a gente começar, conta um pouco para a gente da sua carreira, como que você chegou na moda, como era quando você entrou na moda. Tá, eu, na verdade, né, quando eu fiz faculdade, não existia jornalismo de moda. A Vogue já existia, por exemplo, mas a Vogue era feita muito por... tinha até jornalistas, mas eram mais pessoas da moda, styles, e que terminavam fazendo a revista, mas que não tinham uma formação de jornalismo, né? E eu queria ser jornalista. Então, assim, eu fui estudar em Brasília. Eu fiz faculdade no finalzinho da década de 80, início da década de 90. Então, assim, para você ser respeitado, você tinha que fazer jornalismo político, por exemplo. Mesmo o jornalismo de comportamento não era considerado né, uma carreira que fosse te dar status, uma boa condição. Mas eu sempre gostei de contar história. Então, assim, apesar de eu ter estudado em Brasília, eu não quis ficar lá. Eu voltei para Salvador, que é onde meus pais moravam na época, porque eu queria sair daquele universo de congresso nacional. Então, eu comecei cobrindo buraco de rua, uma coisa nada glamourosa. Nos jornais que tinham lá, eu ia pegando, eu cheguei a ter 2 empregos, assim, porque na época os jornalistas eles tinham turno de 8 às 2 e de 2 às 8. Aí eu trabalhava em 2 lugares diferentes. Daí, mas era uma situação, né, uma cidade pequena, a imprensa nessa altura já estava começando a ter um pouco de crise, e aí eu resolvi ir para São Paulo, como muitos nordestinos fizeram, e aí eu fui ser trainee da Folha de São Paulo. Me candidatei lá, passei no trainee, e aí eu comecei na Folha fazendo um pouco o que eu fazia em Salvador. Era no Caderno Cotidiano, só que a Folha, o Caderno Cotidiano, na época, era grande, enorme, e domingo era um caderno só de assuntos interessantes. Né? Não vou dizer que foi aí que eu comecei a cobrir moda, mas a moda, porque a moda era da Ilustrada, era a Érica Palomino na época que cobria. Mas a moda perpassava algumas das pautas, né? Então, sei lá, a gente lembra de uma pauta que era como que cada adolescente, né, jovem adulto, de cada região de São Paulo se vestia e saía à noite, como a garota de Pinheiros, a garota da Zona Leste. Então, você falava de moda, mas com viés de... Ainda era mais comportamento, de comportamento, né? Totalmente. Só que eu fui ser correspondente em Nova York. Nessa época, a Folha não cobria a Semana de Moda de Nova York. Então, nem eu, nem Érica, não tinha uma cobertura ostensiva, mas eu cobri muito cinema. E aí, cobrindo, a Folha tinha um programa que você era tipo um correspondente júnior. Então, eles pagavam quase nada, mas você trabalhava que nem um louco, mas te dava uma oportunidade de cobrir, sei lá, da privatização do Brasil, que na época o ministro era o Malan, que estava começando a fazer, até efetivamente eu entrevistei o Brad Pitt, o Robert De Niro. Eu vi uma história você contando do Brad Pitt que eu achei o máximo. Que eu cheguei atrasada e que eu me esbarrei nele, né? Porque as junkets são em hotéis e tal. E é isso, a gente sem grana tentava pegar o metrô para chegar na junket. A gente sempre tentava chegar antes porque tinha comida. Então você já garantia o almoço. Não pagava o almoço Não do pagava, dia, né? Era aquelas buffets de hotel maravilhosos, mas nesse dia eu cheguei atrasado e ele estava abaixadinho, assim, porque ele ia fazer uma surpresa para o diretor que estava numa videoconferência, né? O diretor estava em Los Angeles, não tinha, era daquele filme Seven e tal.
que ele contracenou com a Gwyneth Paltrow e terminou ficando com ele. E aí eu cheguei esbaforida, é ali. Tinha uma pessoa abaixada, eu não vi. E aí eu me bati na pessoa. Quando ele olhou para cima, eu não consegui disfarçar. Eu falei assim... E aí, depois, quando a gente entrou no elevador, ele falou assim, I scared you. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Enfim, teve momentos, assim, muito, muito legais. E a chance, realmente, sei lá, Spike Lee, Robert De Niro, umas pessoas que eu sempre admirei e tal. E aí eu tive essa chance. Só que quando eu voltei... Tem uma coisa também interessante, para depois eu contar como eu fui parar na Vogue. O Zeca Camargo era o diretor da Ilustrada nessa época. E aí eu falei, mas eu não sei cobrir cinema, eu cubro buraco de rua, no máximo. Aí o Zeca falou, olha, você vai ler tudo, porque eles te mandam um material sobre o filme, e aí você vai contar como se você estivesse contando para uma amiga sua. O que você gostou, por que o filme é legal. E lógico, né, você vai ler a biografia de cada ator ou diretor para poder fazer as perguntas certas. E realmente foi muito tranquilo, mas isso me deu um estalo, né, de o que você tem que fazer quando você vai cobrir um assunto que você não conhece. Então, na moda, depois, esse conselho do Zeca foi muito útil. Mas eu tive que voltar para Brasília, porque era o único jeito de eu ganhar um salário decente. Então, eu já estava ganhando mal há muito tempo, a essa altura eu estava com 26 e tal, precisava começar a ganhar bem. E aí eu fui para Brasília, que era onde se pagava os melhores salários para cobrir política, né? Mas mesmo lá, em vez de cobrir Congresso, eu tentei cobrir Ministério da Saúde, Ministério da Educação, porque você tinha mais histórias para falar. O total de folha entre São Paulo, Nova York e Brasília, eu fiquei 8 anos. Caramba. E aí eu não aguentava mais Brasília. E aí eu pedi para ser transferida para São Paulo. A Folha estava lançando o Caderno Equilíbrio, que era um caderno que falava de bem-estar, wellness. Só que numa época que ninguém falava essa palavra, não, né? Você tinha que explicar, porque bem-estar a pessoa não conseguia entender que era sobre bem-estar. Então a gente usava até o wellness em inglês para mostrar, né, do que você estava falando. E aí foi uma delícia, assim, porque era um jeito de usar a saúde, a mesma saúde que eu cobria em Brasília, mas na perspectiva do indivíduo. Então, a gente falava sobre acupuntura, Mais sobre leve, alimentação, né? Exato. Então, as coisas que te fazem bem, não políticas públicas de saúde. E aí, quando eu estava na Folha, eu fui chamada para ser subeditora da revista de domingo do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil era uma potência, né, do jornalismo carioca. E quando eu cresci no Rio, uma parte da minha adolescência. E aí... era o meu sonho. Eu fui jornalista por causa da revista de domingo. Aí, quando veio esse convite, eu larguei a Folha, fui para o Rio, que para mim não era nada difícil. E foram 2 anos muito felizes, assim. E foi aí que eu comecei porque tinha uma editoria de moda. E a diretora... eu era subeditora. A editora, ela detestava a moda. Então, ela falava, olha, isso aí é seu. E eu não sabia muita coisa, mas, né, fui ali aprendendo. Tinha que fazer um editorial toda semana, porque era uma revista dominical. E então fui começando a conhecer as pessoas da moda do Rio, a entender o que eram styles, né? Todo ali o rolê da moda foi nesse período que eu fiquei na revista de domingo. E aí as pessoas que passaram para lá, depois eu terminei trabalhando na Globo Condé Nast. A Adriana Bechara, que foi diretora de moda da Glamour, a Priscila Monteiro, que depois foi PR da Dior, todas elas foram editoras de moda dessa revista. O JB entrou numa crise profunda, foi diminuindo, a gente ocupava um prédio gigante, de repente estava ocupando 2 andares num prédiozinho, e eu tive que sair, porque também aí eles queriam renegociar, se foi diminuindo a revista, eu falei, mais do que isso, não dá. E aí eu fui trabalhar com comunicação customizada, que na época estava muito na moda, esse negócio de você lançar uma revista, era a revista da Oi, e tinha muito dinheiro. Então, assim, era o contrário do JB. Ainda no Rio, e aí que eu comecei a trabalhar com os grandes fotógrafos. Trabalhei com Bob Wolferson, trabalhei com Duran, né, os styles todos, porque como era uma revista que era impressa num papel maravilhoso, que você tinha orçamento para fazer os editoriais, e a Oi, ao mesmo tempo, ela queria ser tão moderna que não tinha uma pauta, você podia escrever sobre o que você quisesse. Nossa, é o sonho de qualquer jornalista, né? Exato. Só que, né, qual era a diferença? Ainda que a revista fosse vendida em banca, mas era um pouquinho, e ela ia para os clientes top da Oi, que não necessariamente também queriam receber aquele conteúdo. E é muito frustrante quando você faz uma coisa que ela não repercute. Então, foi bom. E era uma agência de publicidade, então não tinha uma cultura de jornalismo. Mas aí eu fui chamada para editar a TPM.
Eles já tinham me chamado quando eu estava no JB, mas eu estava muito feliz lá. Falei, agora não. E aí, quando o diretor de conteúdo, Fernando Luna, soube que eu estava meio perdida numa revista customizada, ele me chamou. Aí eu falei, agora eu estou pronta para voltar para São Paulo. Então, eu voltei para São Paulo para ser diretora de redação Da TPM. Da TPM. E foi uma outra escola, assim, porque a TPM era uma moda engajada, você não podia ter nada acima de um valor X. Você trabalhava com grandes fotógrafos do mesmo jeito, mas num outro tipo, né? Ainda não se falava tanto, né, em corpo real, em diversidade, mas a TPM já tinha uma coisa de você procurar meninas, mulheres reais para fotografar a moda. Que ano que era isso? 2003, na verdade. 2001 foi o JB, 2003 eu voltei para São Paulo. Então, tinha muito de fotografar pessoas reais, mas não era, naquela época, uma preocupação de você ter que mostrar corpos reais. Era só porque a TPM era diferente. Aí, eu assumi a Trip também, então eu terminei fazendo as duas revistas. E aí, quando, em 2005, a Patrícia Carta, que editava a Vogue na época, me chamou para almoçar. Aí eu fui almoçar com ela, só que a editora Trip também fazia várias customizadas, fazia a revista da Daslu, fazia a revista do Pão de Açúcar, e a carta editorial também. Eu achei que a Patrícia queria fazer alguma coisa sobre customizada. Fui almoçar, ela me fez uma entrevista assim, sobre a minha vida, mas nada, não falou, pouco falou de Vogue. Na segunda, aí me chamou de novo, gostei da nossa conversa, vamos conversar. Na segunda vez, ela começou a me explicar tudo como a Vogue funcionava. Aí eu falei, será que ela está querendo que eu vá para a Vogue? Será isso uma entrevista de emprego? Porque, assim, para mim, eu até, para fazer a TPM, eu lia e colecionava a Vogue americana e a Vogue inglesa. A Vogue brasileira eu consumia pouco, porque ela era uma revista muito artística. Tanto que tem capas belíssimas, assim, com Caetano, com Dorival Caymmi, mas era uma revista que falava mais de arte do que de moda e comportamento. E, bom, quando, né, finalmente ela me fez uma proposta que eu entendi, ela tinha uma coisa muito clara, porque eu, né? Ela falou, olha, a revista hoje está sendo dirigida, o diretor de redação era um homem, o redator-chefe era um homem, o diretor de arte era um homem, e a Condé Nast, né, queria, as revistas de moda estavam chegando no seu auge, queria uma revista mais feminina, que falasse da moda sobre uma perspectiva de mulher. Só tinha uma pessoa na redação que era mulher. Tinha muito essa coisa da revista feminina, né? Revista de mulher. As revistas de moda eram consideradas revistas femininas. Não quer dizer que elas não tivessem um público masculino, mas ela era. Eu lembro que assim, a gente escrevia no feminino. Então, ou seja, a gente estava se dirigindo a uma leitora, né? Ainda que você soubesse que você tinha leitores. E ela se enquadrava, quando a gente ganhar prêmio, era na categoria das femininas. E aí, bom, né, nessa época não tinha Bazar, não tinha Oficial, era Vogue L, né, do segmento moda. E aí eu fui para lá porque o que ela queria era que alguém trouxesse um pouco do olhar do jornalista para dentro, né? A revista nem saía no dia certo, então saía quando dava. Então ela queria que eu colocasse uma ordem na casa. Eu vinha de jornal, que tem fechamento todo dia, e que trouxesse serviço para as mulheres. Então, não só explicasse a história da Chanel, mas explicasse como usar aquela roupa, qual era a tendência da passarela. Nessa época não tinha Instagram, não tinha Wi-Fi nos lugares. Então, a gente, né, você ia assistir o desfile e daí você contava sobre as tendências. Quem fazia isso para a gente era a Constanza. Ela via todos os desfiles e depois ela fazia, chamava View, que era uma visão geral do que acontecia. Então, eu fui trabalhar primeiro na carta editorial, né? E era uma época que não tinha moda internacional no Brasil. Então, até as pessoas falam, agora que as revistas abraçaram a moda nacional. Mas, na verdade, no início dos anos 2000... Era só moda nacional. Era só moda nacional, porque você, né, não tinha... Você tinha Vuitton e tinha a Daslu. A Vuitton e a Dior tinham lojas próprias, mas era uma loja em São Paulo só. E era Doc Lobo, que era, né, a rua chique das grifes, não tinha shopping. E a Daslu tinha, mas eram corners, não eram as marcas. Então, a gente
né, trabalhava muito com moda nacional, era o que tinha. Só que era um cenário de moda nacional muito diferente, eram grandes marcas. Não tinha esse fenômeno do estilista independente. Sim. E milhares de marcas, né, menores, mas que... então, ou eram medalhões, Reinaldo, Glória, ou o grupo AMC, né, que tinha Coach... todas as marcas da AMC que eu já nem... eles compraram... Tinha o Tufiduec, que depois foi vendido para a AMC. Aí tinha Fórum, Tufiduec. Mas eram grandes grupos. Tinham poucos estilistas independentes, né? E aí, nos anos 2000... No fim dos anos 2000, 2010, a Vogue muda de dono, né? Ela deixa de ser da Carta e ela passa a ser do grupo. É uma joint venture entre a Condé Nast e a Editora Globo. Então, vira a Globo Condé Nast. E, logo depois, essa mudança já foi porque estava começando as marcas a chegarem no Brasil. O Cidade Jardim foi inaugurado, acho que em 2011, e o JK em 2013. E a Condé Nast estava de olho no dinheiro que as grifes internacionais iriam investir na Vogue Brasil, e aí queria uma estrutura maior do que a Carta, que era uma boutique. E aí a gente começou um período realmente assim de ouro para um diretor de redação, porque eram viagens maravilhosas. Um super budget. Ainda tinha um super budget que você podia trabalhar com fotógrafos internacionais. Então, a gente trouxe Patrick Demarchelier para o Brasil, Mário Testino para o Brasil. A gente ia fazer muita coisa lá fora. Tinha uma edição sempre que era no exterior. Então, você tinha um orçamento, né? Tinha que fazer conta, mas dava para pagar tudo isso. E, pela primeira vez, os diretores de redação eram chamados para sentar na fila A. Antes, eles ficavam na D, porque não tinha loja no Brasil. Sim. E aí, a gente começou. Então, foi um período muito rico. E uma coisa que eu acho muito legal a gente falar era como funcionava a dinâmica dos veículos de comunicação da época, que é completamente diferente de hoje, né? Hoje a gente tem muito a entrada do digital, que na época não existia. Queria que você contasse também um pouco como que funcionava a dinâmica entre os veículos e se nas semanas de moda, sei lá, Semana de Moda de Paris, você tinha a Vogue lá, você tinha a Elle Brasil lá, como é que funcionava? No início, né, a Bazar, ela surge 2 anos depois que a Vogue vai para a Globo Condé Nast, porque aí a Patrícia Carta queria uma revista, ela trouxe a Bazar e um pouco depois veio a Oficial. Mas Vogue e Elle sempre estiveram, assim, quando se abriu essa porta, né, para os veículos, eram os dois. Então, a gente tinha tinha uma super rivalidade, mais entre Vogue e Elle, porque eram as revistas que estavam lá há mais tempo, né? Que tinham 20 anos, 30 anos e tal. E realmente não tinham veículos digitais, né? A gente começou... Os primeiros desfiles que eu assisti... você tinha que mesmo São Paulo Fashion Week, você tinha que voltar para ou a sala de imprensa ou o lounge, porque as revistas tinham dinheiro, tinham lounges. E aí, no lounge, tinha Wi-Fi. Que era um roteador. Não tinha Wi-Fi na sala de desfile e nem no... e não tinha 3G, 5G que você conseguia. Era uma outra realidade. Então, assim, o celular, ele ligava, mas ele não tirava foto. A revolução aconteceu muito rápido, assim. Mas, nessa época, não. Então, o fotógrafo tirava a foto do desfile, corria para a sala de imprensa, botava o cartucho e aí a gente subia. Então, assim, você via, nessa hora, né, o leitor já via o resultado do desfile, mas ele via à noite. Ou, no máximo, assim, um desfile de manhã demorava 3 horas até conseguir baixar, escrever alguma coisa sobre aquilo ali, né? E não tinha essa urgência também do leitor. Ele achava de boa esperar 3, 4 horas para ver um conteúdo. E aí, quando você começa a ter Wi-Fi em todo lugar, os celulares se modernizam. E mesmo antes de tirar grandes fotos, né, ele já permitia que você escrevesse alguma coisa imediatamente. Aí as revistas começaram, né, a ter site. Primeiro, o site ainda era quando não tinha esse Wi-Fi, que você subia no site. Então, o site ele já existia. Eu lembro que assim, a gente ficava discutindo, mas precisa ter alguém para cuidar de rede social? Não. Então, e de repente era o contrário, né? O site hoje das revistas, ele é uma coisa menor, né, do que a rede social. Todo o esforço de atenção, aonde você precisa, ou mesmo a marca, quando ela quer sair, se ela sai no site da Vogue, ela fala, eu quero sair no Instagram. Então, isso foi uma revolução, assim, que de 2013 em diante, a gente foi sendo atropelado, né? E
primeiro era tudo bem, era mais uma coisa que você tinha que fazer, então o trabalho aumentou, e depois as marcas começaram a tirar um pouco do dinheiro do impresso e jogar para o digital. Sim. E aí que as revistas foram ficando... A Vogue Brasil chegou a ter, acho que a edição maior foi a de maio de 2015, que foi 40 anos, era uma com a Gisele na capa, pelada, assim, como se fosse um Oscar. Ela tinha 600 páginas, né? Meu Hoje, Deus. quando uma revista tem 100, Já é 120, enorme, né? Sim. ela já é enorme. Então, imagina o conteúdo que você tinha que fazer, por mais que tivesse muito anúncio, mas era assim, era muito cheio, muita gente. Um editor tinha que escrever 6 matérias por mês. Hoje em dia, ele escreve uma, né? Enfim. Mas tem que estar muito ligado no digital. Em tudo que então, tá acontecendo. tudo isso aconteceu muito rápido. E você presenciou de camarote a chegada das blogueiras e da mídia digital. Você acha que o papel da revista mudou da época que você entrou na Vogue para hoje? Mudou e acho que está mudando. E acho que ela ainda... as revistas estão experimentando, né? Elas sabem que elas não vão acabar, mas elas estão tentando entender qual é o papel. Falando da revista não como marca. Impresso. Mas a revista como impresso. Como marca, ela teve que se reinventar mais rápido, justamente para concorrer com as blogueiras. Então, houve um avanço e um investimento muito forte no digital. Né? Hoje você tem capas digitais que são incríveis, você faz vídeos para o digital, você entrega um conteúdo de muito melhor qualidade do que no início, porque no início, né, e é isso, as marcas de moda internacionais, nacionais, também mudaram e hoje elas querem mais um investimento no digital. Sim. Então, mas isso foi acontecendo aos poucos. E eu acho que sempre, né, era engraçado, porque no início a influencer, ela surgiu, era aquela coisa... A gente vai dar ou ela é a nossa rival? O que ela é exatamente? Você não sabia como se comportar, mas era uma democratização da moda, por um lado. Total, sim. Então, era super importante também, né? E aí depois você não podia não falar delas ou não tê-las no seu conteúdo, porque elas falavam com o público que você não falava necessariamente. Então, acho que foi necessário, depois de um período, que eu não vou nem dizer que era de desconfiança, mas, sabe, enfim, entra uma menina nova na sala, que você olha, será que ela é legal? Né? E aí você foi naturalmente se cooptando e tal. Mas hoje, né, sem dúvida nenhuma, e não é nada que as revistas pudessem ter feito de diferente, mas hoje você tem... A revista é só mais um veículo. A influencer, ela também é um veículo e os veículos digitais nativos, como o Still The Look, como o FFW, também são muito importantes e disputam, né, essa seara. Então, eu acho que as revistas, né, elas tentam dar uma informação com mais conteúdo, elas têm obrigação de dar mais conteúdo do que uma influência. Um conteúdo que às vezes é sponsor, às vezes não é, mas, né, ela em tese tem um dever de deixar essa questão mais clara. Sim. E eu acho que quem faz hoje a melhor revista impressa é a Elle. Porque a nova Elle, né? Porque ela se libertou desse formato mensal. E aí ela faz grandes incursões, né? É a revista que a gente chama de Coffee Table Book. São quase livros, né? Eu peguei uma Elle Beleza que tá na minha... Eu não consigo nem... Não sei o que fazer com ela, que é tão linda, aquelas coisas. Então, foi um investimento muito grande em fotografia e tal. E eu acredito muito que é por aí, né? Porque você dá uma... As marcas querem ainda sair na Vogue. Sim. Mas... as pessoas vão conhecer ela pelo digital. Então, eu acho que, assim, né, e você vê hoje que tem quem investe... A Elle compete de igual para igual com a Vogue. Eu acho que a Vogue é muito forte como marca, né? Então, ela faz o baile, ela faz eventos. A Vogue virou uma marca muito forte, permaneceu uma marca muito forte. Mas a revista em si, ela sofreu com isso. Ela é magrinha, né? Não tem aquele porte. Por conta de você ter que espremer custo, não é mais o mesmo papel que era. E a Elle, ao contrário, investe. Então, assim, eu acredito muito nesse...
formato da Elle, mas eu entendo que uma revista, quando ela é mensal, é porque a Elle virou independente, ela saiu de uma grande editora. Porque a revista, em tese, ela ganha, todo mês ela ganha um dinheirinho. Sim. Aí vou virar trimestral e ser... Então, acho que tem um receio de você perder mais verba ainda, mas eu gosto muito do caminho da Elle. Eu gostei bastante do que você falou sobre acessibilidade, porque quando você citou as semanas de moda antes do Wi-Fi, era super exclusivo, assim, ninguém tinha acesso aos desfiles, ninguém tinha acesso ao que estava rolando ali dentro. E eu acho que realmente a mídia digital e as influenciadoras trouxeram essa moda para todos, né? O acesso ficou muito mais comum. Um ponto muito legal que você falou também sobre as marcas. As marcas ainda continuam investindo e anunciando em revistas. O que você acha que faz uma marca continuar investindo no impresso e não 100% no digital? Você acha que tem um retorno diferente? É um público diferente? Eu acho que a marca de luxo, tanto que assim, antigamente não era só as internacionais que faziam. O maior anunciante da Vogue era a Missima. E a Missima não faz mais anúncio, porque ela precisa vender. Mas para você manter o seu prestígio ali de ser uma marca de alto luxo, a campanha ainda conta. O apaixonado por moda, que é quem compra essas revistas hoje, mais do que a mulher que quer se informar sobre moda, são apaixonados por moda. E aí não interessa o gênero, né? Você tem de todos os gêneros, pessoas que amam a moda. Eles valorizam as campanhas e saber que a revista está lá. Mas ainda assim, antigamente, as campanhas, quando elas saíam, elas viravam quase um tema de um post no Instagram, de tão lindas, feitas pelos melhores fotógrafos. Eu acho que também teve ali uma economia, porque, né, essas marcas tiveram que começar a fazer grandes projetos digitais também, fazer esses desfiles enormes e com muita novidade. Então, o dinheiro que eles gastam com a mídia impressa foi diminuindo muito. Mas para você ser uma marca de luxo, você tem que estar na Vogue. E também tem o ponto da credibilidade, né? Eu acredito que, para mim, hoje a revista é muito isso. Ela carrega uma credibilidade que, às vezes, uma mídia digital, uma influenciadora não tem. Talvez por questão de histórico. Enfim, eu acho que o ponto da credibilidade é muito a responsabilidade das revistas ainda, como eu enxergo. Um ponto que eu acho importante também a gente dizer sobre o luxo é que a revista ainda continua sendo algo pouco acessível. E, querendo ou não, o luxo precisa se manter pouco acessível para continuar sendo luxuoso, né? Sim, eu acho que as revistas, elas para não morrerem, né? Porque se você for, elas se comunicam com um grande público pelo digital. Sim. E aí a revista, né, pelo preço dela, as revistas hoje, agora que eu estou morando no Nordeste, elas chegam com 20 dias de atraso e não é em toda a banca que você encontra. Dependendo de onde você more, tem uma banca que vai vender as revistas. Então, realmente, ela é um item de apaixonado. Sim. Mas é esse apaixonado que escreve sobre, que vai... Então, você precisa abastecer esse público. Então, por isso também que as revistas, mesmo com uma venda muito menor, elas precisam continuar existindo, porque aquele público é fiel, ele compra todo mês. É quase como algo colecionável, né? Sim. As revistas são algo Eles colecionam. Outro dia, uma pessoa que trabalha comigo, ele estava mudando de Natal para cá, e aí ele falou, eu não consigo jogar fora as minhas Vogues e tal. Aí eu falei, René, é super normal isso. Assim, eu não consegui até hoje. Mas eu transformei a minha casa, tem uma mesa, assim, que o pé dela são as revistas, para conseguir caber tudo. Mas é isso, um apaixonado por moda, mesmo aquela ali que já passou, a coleção dele é uma coleção que a pessoa não consegue se desfazer. Super. Antes da gente mudar para falar de Nordeste, eu queria que você contasse um pouco o que você considera as principais diferenças do mercado, de quando você entrou, de quando a mídia impressa era a suprema, era o que dominava, para hoje. Nossa, eu acho que, né, além dessa revolução digital que a gente já falou, a moda, ela, ainda que acho que tem muitos caminhos para serem percorridos, mas, assim, há realmente uma diversidade, uma preocupação com inclusão. E eu conheço gente que acha que a moda ficou chata. São umas pessoas mais old school, assim, que... mas não pode mais fazer só... Quero fazer um editorial de joias, e joias caríssimas, maravilhosas e tal. As revistas, na hora de poupar, as mais, né, engajadas, elas foram cortando isso, porque você aí realmente falava com um público muito pequeno. E tem gente que viveu essa minha época que fala, né, mas hoje você tem que
ter tanto cuidado com qual vai ser a modelo, se a modelo tem que ter uma modelo plus size, e aí você vai ter que ter, né, todas ali as etnias representadas. Isso que para algumas pessoas antigas ainda ou é uma coisa chata, eu acho que é o motivo de sobrevivência dessas revistas. Total. Então, assim, se elas tivessem, né, ficado... Eu lembro que quando foram dois clamores que começaram ao mesmo tempo, lá por 2016. O primeiro era sobre a questão da magreza excessiva das mulheres. E aí a Vogue tomou a frente. Nem tudo a Vogue tomou a frente em ser mais diversa. E não estou nem falando da Vogue brasileira, estou falando da Vogue como instituição. A Anna Wintour, junto com... Eles estabeleceram que as Vogues não podiam trabalhar com modelos com menos de 16 anos. E isso era uma evolução aqui no Brasil, porque, assim, as modelos tops, elas tinham 14, 15. Nossa, isso é muito doido, porque é um corpo tão irreal de quem exato. consome aquela por marca. Isso, é muito óbvio. E também fazia um mal incrível às meninas, porque com 16, 17, elas não tinham o corpo que elas tinham com 14. Então, também ela era... Eu lembro que sei lá, a Tairine foi uma modelo que fez muito sucesso, muito nova, e foi bem quando veio a regra. Ela ia fazer a primeira capa da Vogue, veio esse compromisso que a gente teve que assinar, uma coisa de saúde mental e né, tinha tido alguns casos de modelos que morreram de anorexia. E a Tairine aconteceu isso. A gente deu ela depois com 16, mas ela não era mais aquela modelo predileta dos estilistas que gostam do cabide, porque ela tinha ganho o corpo. E com 14 anos ela era uma garota. Então, também era isso, a imagem que se passava não era uma imagem real, porque era uma garota. Assim, quantas mulheres, aquela mesma garota, não necessariamente ia continuar com aquele corpo quando ela fizesse 16, 17, 18. É uma frustração para ela também, Sim, né? Então era realmente um assunto de saúde pública. Esse foi o primeiro, assim, e a Vogue não mudou desde então, assim, continuou com essa questão dos 16. E eu acho que na pauta da diversidade, o São Paulo Fashion Week e o Paulo Borges, eles foram pioneiros antes das revistas. Super. Porque eles começaram claro que, assim, aí já tinha... a Vogue tinha que dar pelo menos 2 ou 3 capas com modelos negras. Nessa época, você nem falava de ter uma foto de uma modelo de povos originários, ou de ter uma modelo trans. O clamor inicial era, né, modelos brancas e modelos negras. E aí, o São Paulo Fashion Week veio e falou assim, não, é 50%. Então, uma coisa, você achava que você estava sendo diverso porque você dava 3 capas. E aí, quando São Paulo Fashion Week vem com força, é metade, você teria que dar 6, né? Se você for realmente... E aí, quando, né, aí a Condenate também vai abraçando... E aí a questão era, você tem que refletir a porcentagem da população. Então, nos Estados Unidos, 35% da população é negra. Então, 35% das capas e dos editoriais tem que ter modelos negros. No Brasil, é 54%. Então, realmente... Né? E aí começou essa discussão, mas assim... E aí as agências reclamavam, o stylist reclamava, mas a agência não tem modelo suficiente para eu colocar. E, na verdade, as agências tiveram que fazer scout em lugares onde eles não faziam, porque todo scout era feito no sul do Brasil. As modelos vinham todas de Santa Catarina, do Paraná. Aquela aparência super europeia, né? Tinha uma excêntrica, a Bruna Tenório, né, que tem uma aparência mais indígena, que vinha de Alagoas. Aí a Laís, que veio do Maranhão. Mas, assim, era muito pontual. Outro dia eu encontrei a Carmelita, que é uma modelo baiana, que foi uma das primeiras modelos negras, assim. Ela estava comentando, ela falou assim, olha, eu cansei de ser a única num desfile, né, durante muitos anos. E hoje, não, você vê que isso foi incorporado. E aí, depois veio a questão dos corpos diversos, né, a questão toda do gênero. Então, mas é porque a sociedade mudou. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo é que não é que a revista ela resolve mudar alguma coisa, ela é forçada pela sociedade. Então, quando você vai, né, percebendo, mesmo a Anna Wintour, que eu falei que a Vogue tomou a liderança na questão da idade, é porque os jornais começaram a fazer matérias acusando a indústria da moda, e as revistas fazem parte da indústria, de estarem criando uma imagem irreal, e fazendo com que adolescentes tivessem visões distorcidas dos seus corpos, aumentando brutalmente. Você vê que hoje a gente ainda fala de anorexia, Sim. Mas não é mais um assunto tão em pauta, porque houve uma explosão, né? E aí isso coincide
com a chegada do TikTok, quando foi criado, que aí as pessoas começam a aparecer muito e a imagem do adolescente passa a ser definido por aquelas pessoas. Então, as revistas que estavam ali na ponta de lança, elas tinham obrigação, né, já que ela tem essa responsabilidade que você está falando, ela tinha essa obrigação, né, de passar uma imagem saudável, que se preocupa com as pessoas. Então, eu acho que assim, a sociedade, né, ainda que ela de vez em quando dê 2 passos para trás, porque você tem uma onda de conservadorismo, mas a gente evoluiu muito enquanto sociedade. E as revistas, para sobreviver, elas têm que mudar também. Sim, e a moda, querendo ou não, é um reflexo do seu tempo, né? Então, se não seguisse essas mudanças, ia completamente perder a relevância. Dani, uma coisa que acho que a gente não pode deixar de comentar são sobre todas as denúncias e polêmicas de ambiente de trabalho que percorreram a sua carreira. Eu queria saber como que você enxerga isso hoje, como você acha que também o mercado mudou, porque, querendo ou não, isso era aceitável há 10, 15 anos atrás. Isso era glamourizado. Era glamourizado. Quem não viu o Diabo Veste Prada, né, achando que eu quero ser uma Andréia, ou a Emily, sei lá, não me lembro mais qual é qual. Mas eu acho que tinha esse glamour. Eu lembro que quando eu entrei na Vogue, as pessoas falavam da Regina Guerreiro, que foi uma grande diretora de redação, e que a Regina Guerreiro trancava as pessoas no estúdio até o editorial acabar, que varava madrugadas e tal, e que ela trancava. E todo mundo contava isso meio tipo assim, olha como eu fui da época da Regina, que a Regina trancava cárcere privado, mas assim... E era uma época também que você tinha droga envolvida nas redações. Isso foi um pouco antes, né, de eu chegar. Mas, quando eu cheguei, era essa a cultura. Eu lembro que tinha os estagiários na carta, e quando eu cheguei, eles andavam numa latinha de lixo virada com umas revistas em cima. Meu Deus. Porque você não tinha recurso, mas tinha que ter o estagiário e tal. Então, né, você ficava ali daquele jeito. Não tinha nem departamento de RH. Então, acho que você vai criando uma cultura e eu vim de uma criação mais perversa ainda, que é a cultura dos jornais. Os jornais, eles eram ambientes que acho que as revistas não eram, machistas também, misóginos. E uma repórter, assim, eu lembro uma vez, não foi comigo, mas com uma repórter, ela falou, impossível, tinha que entrevistar um cara que tinha pulado no Rio Pinheiros e tal. E o chefe queria de qualquer jeito, estava eu e ela, assim, ela estava do meu lado. E a gente dizendo, não dá. E ele falava assim, não, vocês vão lá, vocês vão inventar alguma coisa. Aí a outra menina virou e falou assim, não, eu não vou inventar. Aí ele falou assim, não sei, então vai lá e mostra os peitos. Na hora, assim, a gente achava meio isso normal, tipo assim, que piadinha infame, mas era tipo, se vira. Vai, e assim, um chefe, homem, falava, vai lá e mostra os peitos. E ninguém achava que aquilo ali era, né, uma coisa ruim. E, na verdade, não foram denúncias, foi uma reportagem, nunca houve uma denúncia. Do BuzzFeed, né? Foi um repórter que foi lá catando várias histórias, terminou, logicamente, se configurando. Eu era a diretora, então era natural que se configurasse. Metade das coisas não foi nem comigo. Metade das coisas, inclusive, era com uma outra editora que é fonte da matéria. Ou seja, ela contou coisas, mas a maior parte das histórias... Agora, éramos todos responsáveis. Então, eu não acho que... Tanto que eu nunca falei, não vou contradizer o que está ali. E é meio que nem quando uma pessoa se sente, de alguma maneira, vítima de um preconceito, se ela se sente é porque é. Sim. Não é tipo, mas não é bem assim. Ou, se ela se sentiu, e teve depoimentos ali que eu conseguia associar a quem poderia ser a pessoa, que eu nunca imaginei que a pessoa tinha se sentido, né? E, em geral, era um rigor na apuração do texto, a quantidade de trabalho, é o que mais se fala, né? A quantidade ali de trabalho. E você não realmente, sei lá, pelo bem-estar da pessoa. Então, só que todo mundo meio que compactuava com aquilo ali, porque, de novo, era o auge do diabo. Então, mesmo a vítima, né, a Emily, ela não se achava, ela é a Emily. Então, beleza, eu estou aqui, eu sou a Emily. Agora, claro, quando o tempo passa, a única coisa que eu acho que, não é que nem foi injusto, mas que é uma fotografia, a reportagem foi de 2019, 2020, eu acho.
isso foi uma realidade de 2015. Sim. As coisas já tinham mudado, assim, a gente já tinha levado o Great Place to Work, que é uma super consultoria, porque a gente queria que fosse um ambiente de trabalho que as pessoas não só sentissem orgulho de estar na Vogue, mas que fossem felizes de estar na Vogue, porque orgulho todo mundo sentia. Sim. Mas você ser feliz. Então, assim, foi um raio-x. A maior parte das pessoas que falaram não trabalhavam necessariamente mais na revista. E não era uma coisa só da Vogue, tinha muita coisa da Glamour. Sim. Então, e que apareceu muito, né? Agora, de novo, eu acho que quando a gente está numa sociedade de transformação e a gente se transforma e a gente aprende, então, por mais que tenha sido duro ler algum daqueles depoimentos, é meio você fazer uma análise, né, ali, de ter empatia pela visão do outro. Total. Então, assim, nossa, eu nunca achei que, né, eu sempre fui uma chefe rigorosa, continuo sendo, mas você sabe até o que você tem que fazer para o outro dar o melhor dele. Sim. Né? Não é que ele tem que ser o melhor repórter, ele tem que ser o melhor repórter que ele pode ser. E as pessoas têm limites e tal. E eu acho que nessa época, também fui uma chefe muito nova, eu não enxergava isso. Todo mundo tinha que ter o mesmo nível de excelência que eu tinha aprendido, que vinha da Folha de São Paulo. Então, as pessoas davam mais do que elas podiam. E daí vem a tristeza, a depressão, a insatisfação. Né? Então, eu tinha gente que pedia... Eu falei, passou um fechamento pesado, essa pessoa vai pedir demissão. Aí ela chegava na minha sala, eu conseguia convencê-la a ficar. E era sempre assim, não, mas vai melhorar. A gente vai chamar mais um repórter. E a situação não mudava, porque o dinheiro estava já Sim. diminuindo um pouco. Então, acho que isso é lógico, que né, o cansaço e tal era um ambiente, né, que era um ambiente tóxico. A pandemia, ela acelerou isso mais ainda, porque as pessoas hoje, elas trabalham de casa, são dias alternados, que você vai... Então, você não tem mais aquela, né, cultura. A própria Vogue americana, ela foi diminuindo. Então, você não tem mais as 20 assistentes, aquele drama todo. São pessoas, né, que gostam de moda, que escrevem sobre moda, que fazem, né, o styling. Agora, tem muita gente também que eu acho que chegou... Tinha até uma piadinha do stylist, produtor de moda, assim, isso é o que a minha mãe acha que eu sou, isso é o que meus amigos acham que eu sou, isso é quem eu sou. Porque, na verdade, ele é um grande carregador de sacola, que você vai ali, que tem que ficar o tempo inteiro quase com a joalheira. A foto era uma pessoa com a joalheira batendo Mas o que se passa, eu acho que também a moda foi muito responsável por criar uma imagem super glamourosa Totalmente. do que é trabalhar com moda numa revista. E é muito mais, né, suor do que glamour. E a gente vem... Até porque você tinha que mostrar, você vendia uma imagem de glamour que não condizia com a realidade. Então, também vinha muita gente achando, não que era uma coisa fácil, mas que não era uma coisa tão extenuante, tão braçal, tão trabalhosa. Esses a gente terminava perdendo, por melhor que eles fossem. Mas era uma decepção, né? Tipo assim, nossa, mas é muito trabalho. E é um trabalho que não é que ele seja degradante, mas ele é um trabalho físico, às vezes mesmo. E não era a noção de, eu vou brincar de botar a roupa na pessoa. Não é. Você vai rodar os jardins inteiros atrás de uma produção de roupa. Então, acho que teve também isso. Os filmes e a moda, eles glamourizaram sem mostrar o que era trabalhar numa revista. Total. E você contando, eu estava lembrando de experiências que eu já passei, assim, e vendo como mudou em poucos anos. Eu entrei na faculdade em 2016 e o primeiro estágio que eu arrumei foi numa supermarca grande aqui no Brasil. E eu amava, eu achava um máximo estar dentro daquela marca. Eu falava para todo mundo, nossa, eu tô na marca X, tal, eu sou estagiária. E aí, na época da pandemia, que eu saí, que eu já estava aqui no Estúdio Deluc, que eu saí, eu comecei a ver o que era um trabalho com qualidade de vida, eu pensei, cara, eu fui extremamente maltratada nesse trabalho. Então, assim, na época a gente não tinha a menor noção do que era. E acho que esse ponto que você trouxe, que para mim é a principal mudança também da moda de 10, 15 anos atrás para hoje, é isso. Assim, a gente tem uma visão muito menos glamourizada e muito mais real. E as pessoas, eu sempre conto esse episódio também, assim, eu sofri muito preconceito quando eu entrei. Porque eu era gorda, eu não era da moda, ninguém sabia muito bem de onde eu tinha vindo. Né? Não era paulista, porque a moda era uma coisa muito paulista. E
E eu, né, nunca fui uma pessoa muito vaidosa, assim, de meio perua. Eu lembro que uma vez um estilista, que eu gosto muito dele, mas a gente estava num lounge do São Paulo Fashion Week, e aí ele me chamou, minha unha estava como ela está agora, que de vez em quando eu não pinto, ela fica bonitinha assim, mas ela não tá. Aí ele me chamou e virou e falou assim, Daniela, para ser diretora de redação da Vogue e ter respeito, você tem que pelo menos fazer as unhas. Na hora, claro, se dá quase aquele aperto, assim, Sim. porque é uma, né, uma crítica, mas para mim aquilo ali era normal. Sim. Eu comecei a contar essa história como um fato de como a moda era perversa, quando se começou a ter essas discussões. Porque eu acho que eu passei 3, 4 anos sem Ter noção do que era. ter noção de que essa pressão, ou de que os olhares enviesados e tal, faz parte do jogo e você Sim. ia jogando. Eu só vi que era um absurdo ele ter dito isso quando se começou justamente as discussões de até onde você pode interferir na aparência da pessoa, né, até onde... por isso que eu digo que foram mudanças muito boas, porque realmente não era um ambiente saudável. Sim. E a gente ia, que nem você, estava lá levando, na marca, sim. e só quando você sai, que você olha de fora, que você vê a perversidade daquilo tudo. Sim, você vê o quão problemático era o que você passava todos os dias. E acho que foi em 2020 mesmo que você saiu da Vogue e deu início à Nordeste. Agora eu quero que a gente traga esse assunto também. Como que surgiu a ideia da Nordeste? Na pandemia, eu me mudei para Recife, que é onde morava minha namorada, onde mora. Mas é que a gente não está mais junto, mas ela mora lá ainda. E meus pais moram em Salvador. E aí, naquele pânico, vai ter lockdown e tal. O edifício da Globo Condenados foi dos primeiros a ter lockdown, porque um repórter que tinha voltado da semana de Milão masculina voltou já com Covid. Então, assim, foi um lockdown iniciozinho de março, fim de fevereiro. E aí eu fui com uma mala de mão. Eu achava que eu ia passar 2 meses em Recife e tal. Eu voltei em julho, assim, 6 meses depois, quando se começou uma discussão de que ia ter aquela abertura, que depois não teve, porque abriu e aí ferrou tudo de novo. E nesse período que eu estava lá, mesmo quando eu estava como CEO das edições Globo Condenaste, muito estilista nordestino começou, não só de Recife, começou a me mandar. Nossa, você está morando em Recife, conhece a minha marca? Eu acho que eles queriam que saíssem na Globo, ou na Vogue, ou na Glamour, mas eu comecei a postar na minha rede social. E, assim, eu tenho muitos seguidores, mas o engajamento é médio. Quando eu postei essas marcas nordestinas, o engajamento disparou, em curtidas, em comentários, e as pessoas dizendo, nossa, eu quero, que coisa linda, porque eu contava a história, né? Não era só dar a peça. O produto em si. E eram histórias muito bonitas. E aí, eu fui vendo que as marcas também, elas me falavam, nossa, depois que você postou, aquela peça esgotou. Ou, sei lá, a Lilian Patti começou a me seguir, era meu sonho. E isso foi acontecendo com frequência, não foi uma marca ou 2 marcas, né? Nesse período todo que eu estava lá, e não adiantava mandar para a Paula Merlo, que era editora da Vogue, porque não tinha espaço, as revistas estavam desse tamanho, você nem sabia Sim. se ia sair na gráfica. Então, o que tinha para sair mesmo era na rede social, eu fui usando a minha. Quando eu voltei em agosto, eu propus para o meu chefe, eu estava muito feliz de estar de volta ao Nordeste. Eu tinha feito 50 anos e eu não estava querendo sair de lá. Então, a gente começou a discutir se eu ficaria 1 semana lá e 3 semanas aqui, 15 dias, ou ficava 2 dias na semana. E aí, um belo dia, ele virou e falou assim, não dá. Tudo bem que a gente vai ter, mas CEO não dá para ficar lá e cá. E ele tinha razão. CEO, você tem que estar em todos os eventos, não dá para um CEO sumir da cidade durante 15 dias. E aí, eu vinha de... Né, a Vogue foi uma revista que, por ser também ali o topo, por mais que CEO era mais fácil, porque mas os resultados econômicos também não estavam tão bons. Então, Sim. Era uma coisa frustrante, doída. Você vê o dinheiro, você quase tem que implorar para uma marca anunciar com você. Mas, assim, a Vogue passou por várias, né? Foram momentos difíceis. Primeira acusação de racismo, depois... Essa questão do trabalho não acho que nem tenha sido a mais difícil para mim.
Então, eu não sei, eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui exatamente, sabe? O que deu para fazer de reforma, a gente já tinha feito. E eu realmente queria ficar lá. Então, a gente traçou, assim, lembro direitinho, foi em agosto, quando a gente estava discutindo como é que ia ser a nova organização de trabalho, porque dos 2 andares ficou um andar só e as equipes se alternando. Eu desenhei essa coisa de como é que ia ser a equipe, mas eu já não voltei. Então, a gente acertou que eu teria 4 meses para sair. Eu saí com uma super, porque eles queriam que eu não trabalhasse em nenhuma outra revista. Então, eu saí com um acordo de não compete maravilhoso. Eu podia ficar sem trabalhar 1 ano. Eu fiquei. Quer dizer, eu lancei o Nordeste em setembro, mas eu fiz uma viagem pelo Nordeste. Porque eu né, sou baiana, mas a Bahia ela é muito isolada do resto do Nordeste. Porque é tudo longe, você não consegue. Recife, Maceió e João Pessoa, você vai de carro, é 1h30 para cada canto. Então, eu comecei, a partir de Recife, eu fiz Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, de carro, visitando praia, visitando o sertão. Então, e aí, a partir daí, conhecia mais gente, comecei a conhecer designers, artesãos, sempre usando ainda a minha rede. Mas aí eu já sabia que eu não ia mais ser CEO. Sim. Então, e não dava, não tinha uma revista lá. Eu não queria voltar para São Paulo, eu não voltei nunca, né? Então eu ia ter que inventar alguma coisa, eu ia ter que virar uma empreendedora. Eu não ia conseguir um emprego. E aí veio, eu falei, olha, o que eu posso fazer? Conectar essas marcas com a mídia do Sul e do Sudeste, com o mercado consumidor, com possíveis patrocinadores, e, né, fazer evento. E aí foi assim que a gente começou, né? No início era muito uma plataforma de conteúdo. Eu acho que hoje a gente é mais uma plataforma de eventos e de varejo também, mas sempre com esse intuito, fomentar e amplificar o talento, né, desses estilistas, designers, artesãos, chefes, que a gente também fala muito de gastronomia. E como foi empreender na moda versus o mundo corporativo? Eu aprendi muito como CEO nessa questão, né? De você saber fazer projetos, porque quando você vai para o outro lado, você vira um comercial. Então, e você faz muitos contatos. Eu aprendi muito dessa época. A diferença de você empreender na moda, eu acho que assim, são muitas dores. Então, né, o consumo de moda ele é volátil. Tem vezes que ele está bom, tem vezes que ele não está. E, às vezes, a marca está fazendo tudo certo, mas ela não vende. E como o nosso papel é de fomentar essas marcas, as dores deles terminam virando as nossas dores também, né? E produzir no Nordeste é complicado. Quando você fala de estilistas periféricos, é mais complicado ainda, porque ele não tem nem acesso a crédito. Então, assim... o que me tira o sono, assim, o que foi mais difícil, eu acho que é essa dor e essa angústia que não dá para você resolver o problema de todo mundo, mesmo criando lojas e tal, né? E fazendo. E eu outro dia pensei assim, nossa, eu não tenho férias há 2 anos. Porque eu não tive coragem. Ainda, eu sou uma pequena empreendedora. Então, né, eu estou me preparando para deixar a coisa fluir. No conteúdo vai muito bem, porque tem o Renner Oliveira, que é um jornalista brilhante, que faz o conteúdo, eu não preciso estar. Claro que quando eu participo ativamente, eu amo editar um texto, mas não eu posso sair, se eu morrer amanhã, o Nordeste pode continuar enquanto conteúdo. Mas essa coisa de fazer os eventos e fazer exposições e tal, a minha irmã é minha sócia, ela virou e falou assim, tudo bem, e se ficar 2 meses sem fazer evento? A gente tem um fluxo de caixa bom, você tira, o custo também vai diminuir, porque você não vai estar fazendo. Então, eu estou numa fase ali, né, que eu acho que todo pequeno empreendedor passa, de você entender que as coisas têm que seguir sem você. Aprender a delegar, né? Se no trabalho a gente já tem que aprender a delegar, quando você é empreendedor, porque é isso. Não foi um coach, mas uma amiga minha que já foi, ela falou assim, olha, você tem que pensar se eu morrer amanhã. Você quer que o Nordeste desapareça? Então, né, não é uma empresa. Se uma empresa, se o CEO morre, vai ter outro, porque tem uma instituição por trás, uma grande empresa. Mas quando você, né, é um pequeno empreendedor, você tem que aprender que o objetivo da empresa, a missão, esteja muito claro na cabeça das pessoas, porque se você desaparecer, você não quer que 5 anos que você se dedicou àquilo ali acabem. Né? Então, eu acho que o aprendizado hoje, como pequena, né, empreendedora,
que é particular no que eu faço é não achar que você vai curar as dores de todo Sim. o sistema. E o outro é isso, é você, né, aprender. Eu falo muito que uma das coisas que o Nordeste me ensinou é respeitar a sua preguiça, que é um pouco o oposto de São Paulo, né? São Paulo, outro dia, assim, que não tem nada que me irrita mais do que quando eu vejo até pessoas que trabalharam comigo. Ai, bora para frente, bora para cima. E se você trabalhar, você consegue. Gente, às vezes você trabalha e você não consegue. Sim. Então, assim, nem todo esforço significa vitória. E aí, né? Então, primeiro é isso, essa falsa noção de que quanto que eu tinha na Vogue, quanto mais você trabalhar, se você trabalhar muito, vai dar tudo certo. Não dá, de vez em quando. E a outra coisa é a gente tem que respeitar a preguiça da gente para não ficar maluco. Então, assim, tem dias que você não está rendendo. Aí eu paro de trabalhar. Mas se eu tenho 20 projetos acontecendo ao mesmo tempo, eu não consigo. Então, para mim, é assim, todo dia eu falo, respeita a minha preguiça, respeita a minha preguiça. Não, e uma coisa que minha psicóloga me ensinou é que o descanso faz parte de ser produtivo. Sim. Então, toda vez que eu tô me culpando por estar descansando, eu falo, não, isso faz parte de ser produtivo. Eu fiquei muito apaixonada pelo Nordeste quando eu fui pro DFB em 2022. E para mim foi uma grande surpresa, porque assim, eu me formei na Santa Marcelina e tinha era como se fosse uma competição que o melhor... aquela competição que tem no Dragão. E para mim, assim, o Dragão Fashion era sempre... Ai, gente, vamos pro Dragão Fashion, quem que vai, quem que vai? E quando eu fui, de fato, pelo Estilo Deluxe, eu fiquei absurdamente chocada com o tamanho da estrutura, assim. Eu falei, gente, o que é isso? Como que não tá todo mundo falando sobre isso? Assim, é uma loucura. E é isso, assim, é muito difícil hoje ainda a moda sair desse eixo Rio-São Paulo. E, então, acho que o projeto que vocês estão fazendo é maravilhoso. E uma curiosidade que eu sempre tive, uma curiosidade pessoal agora, como que funciona a curadoria das marcas que entram? No início, né, que as pessoas até me mandavam, o nome Nordeste, ele surgiu porque embaixo de cada post, antes, eu falava assim, Nordeste-se com hífen, de janeiro a janeiro. Que era uma lembrança para as pessoas que me seguiam. Tipo, não pensa só no Nordeste como praia, Réveillon e Trancoso. O Nordeste tem muita coisa para ser consumido e conhecido, né? O sertão, que é muito mais bonito durante o inverno, porque ele fica verde, então ele é muito bonito. Né? E também, para o Ceará, e o Lençóis Maranhenses, a alta estação é junho, que é quando tem vento e não tem tanta chuva. Então, ensinando tudo isso, era uma coisa importante. Na parte da curadoria, como é que começou? O que eu queria nesses primeiros posts? Eram marcas que, de alguma maneira, dialogavam com saberes ancestrais, ou seja, elas usavam ou o artesanato, ou o linho como matéria-prima, ou na estamparia, né, você retratar uma cultura tão diversa e rica. Então, ela tinha que, de alguma maneira, dialogar com a ancestralidade nordestina para preservar tudo isso, mas ela tinha que ter um olhar contemporâneo. Ou seja, ela tinha que poder estar aqui numa loja na Vila Madalena e as pessoas, eu quero essa roupa. Sim. Não achar que é aquela roupa que eu só vou usar na beira da praia. Então, tinha que ser roupas urbanas, contemporâneas, mas que, né, tivessem todo... ela tem que carregar alguma forma de ancestralidade. Existem muitas marcas grandes no Nordeste, boas, mas que elas são, sei lá, subnativosas, porque a nativosa é um fenômeno. Então, tem um monte de marca que copia a nativosa. Sim. Essas marcas não estão na curadoria, ainda que o acabamento delas seja impecável e tal, mas elas não têm uma autoralidade. E elas, né, não têm esse diálogo com alguma manualidade, né? Mas não precisa só ser manualidade. A gente tem uma marca agora que veio para o Festival na Pinga, que fez o maior sucesso, Bossa de Maria, uma marca de Feira de Santana, né? Uma cidade grande, mas no interior da Bahia. E a Bossa de Maria, ela trabalha com alfaiataria de linho e tricoline. Mas qual é a sacada? Ela faz uma alfaiataria muito fresh, muito fresca, é diferente da alfaiataria... de um Reinaldo, Pesada, de uma né? Glória, o mesmo da Missy, que é uma alfaiataria mais dura, porque São Paulo é uma cidade mais dura. Sim. Então, ela tem essa alfaiataria fluida, né, com uma cara de resort. Para mim, isso é você dialogar com... A mulher que mora no Nordeste, ela tem que se vestir de alfaiataria de um jeito mais... Não pode ser comprando só a roupa
da Animale, que tem muito lá, ela tem que... Então, essa marca está dentro. Sim. Mas tem que ter uma autoralidade, tem que ter alguma coisa que você fala, né? Eu vim do Nordeste. Demais. E já se encaminhando um pouco para o final, imagino que essa seja uma pergunta difícil, porque você trabalha com muitas marcas, mas se você pudesse nomear uma marca que você acha que o mundo inteiro deveria estar olhando hoje, qual seria? Nossa, é muito difícil. Pode ser três, se for Tá, impossível. olha, eu acho que quem faz esse rolê que eu acabei de falar, de trabalhar com saberes ancestrais e usar várias tipologias, né, vários tipos de renda, de palha, é a Catarina Mina. Sim, nossa, maravilhosa. Que está estreando no São Paulo Fashion Week, que vai ser um desfile, assim, memorável. Porque é você levar essa artesania. Quando o designer encontra o artesão, acontece uma explosão criativa que é muito linda. E eu acho que a Catarina Mina, ela está há mais tempo na estrada, ela já tem quase... Né, de CNPJ, como ela brinca, são 15 anos, mas ela tem mais tempo antes de ter aberto o CNPJ dela. E ela tem um respeito pelo artesão, que eu acho que também é uma coisa que está sendo valorizada no mundo todo. Ela tem uma questão de produto de acabamento muito forte. Então, ela abre, os custos dela são abertos. Então, tem uma coisa de transparência na moda que é muito importante. Então, acho que assim, a Catarina Mina cumpre, né, todos os requisitos. Eu acho a Foz muito potente, porque o Antônio, né, que é o estilista da Foz, ele trabalhava com artesão, apesar dele ter se formado em moda, ele começou trabalhando com artesãos e fazendo design. Então, ele também ele conhece e ele sabe o que o artesão pode trazer de melhor na criação de um produto. Criativamente, eu acho a Foz a mais potente, né? A Catarina Mina é porque eles têm essa capacidade de trabalhar com muitas tipologias, num jeito de respeito total ao artesão e tal. A Foz tem um respeito, não trabalha com tantas tipologias quanto a Catarina Mina, mas eu acho que é que sabe fazer isso de uma maneira criativa, mais impressionante, assim. Então, acho que essas duas, eu acho que o mundo, se for a pergunta, o mundo tem outras talentosíssimas que eu acho que tem que estar aqui e tal. Tem uma mais nova, já que você me deu 3, tem uma mais nova, que é a Elis Cardim, é uma marca baiana que trabalha com crochê de seda, que é, para mim, uma revolução do crochê. Porque ele é mais durável, ele é uma alta costura do crochê. Então, acho que realmente ela poderia... Em breve, acho que ela vai estar no São Paulo Fashion Week, mas eu acho que ela poderia estar em qualquer passarela. Porque assim, o produto dela é muito bem acabado, é original, é emocionante e é sustentável. Que eu acho que é uma outra coisa muito importante, porque ele é feito com casulos de seda, que são descartados pela... O Paraná é muito bom né, a maior produção de seda do Brasil, e eles exportam para Hermès, para Vuitton, para uma série de marcas. Só que o casulo, quando ele tem um defeitinho, ele não pode ser essa seda que chama 5A, que é a seda pura, 100% premium. E a indústria, o crochê e os fios artesanais podem pegar esse casulo que tem um defeito, que seria descartado. Então, ainda por cima, ela trabalha, né, com casulos que iam para o lixo. Que para ela não faz diferença, e todo o tingimento dela é natural, porque é uma parceria com a Casulo Feliz de Maringá. Então, eu acho assim, o trabalho da Elis Cardim, eu vejo que ele ainda vai dar muito o que falar. Amei as 3. E, para a gente finalizar, queria que você desse um pouco uma perspectiva de futuro. O que você espera da moda nacional daqui 10, 15 anos? A gente não falou um pouco sobre isso, mas, quer dizer, eu falei, mas a gente não se aprofundou. Eu acho que 2018, 2019, teve uma virada na moda nacional, a mais importante. Você deixou de ter, eu quero ser uma grande marca, eu vou ser o que o Tufi Dweck foi, ou a Fórum. E aí... que nem teve uma pulverização nos produtores de conteúdo, também houve uma pulverização nas marcas, né? Então, são marcas autorais incríveis, mas que não é que ele vai precisar ter 4 lojas, 20. Não precisa ser uma Arezzo para você criar uma história na moda, né? E aí também são marcas que têm comunidades. Você pode gostar da Neriage ou você pode gostar da Dodge Alfaiataria. Ambas são extremamente importantes no cenário da moda nacional, mas cada uma... A Dodge não vai atingir todo mundo, nem a Neriage, porque eles são específicos. E aí eu acho que nessa pulverização de marcas foi muito bom,
Porque você realmente pode ter uma marca que você se identifica, não é aquela coisa que eu tento achar na marca uma coisa. E acho que essa foi a transformação da democratização no acesso a marcas. Eu acho que a nova, e aí é o mundo inteiro, não é também, e todas as áreas, o planeta está acabando. Sim. Mas, assim, né, não é que a crise climática ela é um fato, ela não é mais um alerta. Não é mais evitável. Não, e aí a questão do desperdício, do consumo consciente, né, que antes as pessoas achavam uma coisa chata de gente verde, hoje é uma necessidade. Eu acho que, assim, a nova geração, porque eles são os mais ameaçados, a minha geração, vamos lá, eu tenho 30 anos, né, de vida útil, eu vou ver, tá infernal o clima, a gente Sim. já sente, mas a sobrevivência são deles, os filhos deles. E aí, eu acho que eles têm uma consciência muito, porque eles vão ser as pessoas que ficaram com essa, literalmente, batata quente na mão. Sim. E aí, o desperdício zero, tecnologias de materiais ou que sejam regenerativos. Né? Então, assim, a profusão de fio hoje, que vem de reaproveitamento de outros fios, ou que vem de fibras absolutamente naturais, como bananeira, tem muita coisa sendo feita, e eu acho que a grande revolução vai ser a revolução da moda regenerativa, ou seja, uma moda que usa o que seria descartado em todas as frentes. Então, é o algodão que ele passa por um processo e ele volta a ser um fio de algodão diferente. Acho que isso é o que vem mais forte. É uma perspectiva positiva, né? A sustentabilidade não sendo só um pilar, como uma obrigação. Sim, porque a gente quer continuar. Moda é uma coisa legal. Super, moda faz bem super. pra gente, É uma faz bem delícia pro ego, consumir. é uma forma de arte, na minha opinião. Mas se você não repensar o consumo e não trouxer materiais, políticas, né, a coisa toda da logística reversa, da pessoa saber o que eu faço com a minha roupa velha, o que eu não quero mais. Acho que tudo isso são discussões que já estão acontecendo, Sim. mas eu acho que nos próximos anos elas vão virar realmente regra e não exceção. Perfeito. E é isso, gente. Muito obrigada, Dani. Eu amei nosso papo. Desculpa, vou ter que voltar. Eu falo aqui ou aqui? Aqui? Tá bom. Muito obrigada, Dani. Amei nosso papo. Fiquem de olho para os próximos episódios no nosso YouTube e no nosso Spotify. Beijo. Ai, foi bom. Obrigada, Dani.